Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo jóia, caros alunos? Vamos dar uma continuação aí, né? Hoje vamos falar sobre tipo de dados, tá? É, como vocês já estão vendo aí na aula anterior, eu passei um pouquinho sobre o que é tipo de dados, né? Mais ou menos, basicamente a gente pode dizer que o tipo de dados são regras que foram criadas para que não se possa cometer certos erros, né? E que impede até de do não cometer alguns erros. Por exemplo, a gente tem que definir quando a gente vai criar lá os atributos da tabela, né? Por exemplo, código cliente. Código cliente não pode não pode aceitar letras, né, e outros caracteres. A gente define que o código tem que ser números, então a gente define isso, tá? Né? Usando lá os tipos de dados pré-definidos. Tá? Então, lá. Variáveis e constantes são o número básico que um programa manipula. Uma variável é um espaço reservado na memória do computador. Para armazenar um tipo de dado determinado, né, variáveis devem receber nomes para poderem ser referenciadas e modificadas quando necessário. Muitas linguagens de programação exigem que os programas contenham declarações que especifiquem de que tipo são as variáveis que ele utilizará e às vezes um valor inicial. Eu acho que você já tem uma breve noção, né, lá com as aulas do professor Ederson, né, que a gente tem que declarar quando se cria uma variável, né, de que tipo ela é, se ela vai receber valores inteiros, ou reais, ou caractere, então você tem que definir isso aí, né? Então, quando você cria variável, você tem que estipular o tipo dessa variável, o que ela vai receber, tá? É a mesma coisa no banco de dados, ok? As expressões combinam variável e constante para calcular novos valores, assim por diante, né? Vamos lá. Tipo de dados, né? Então aí nós temos alguns aí que do tipo char, né? O char recebe, né? Ele recebe letras, né? Tá? Ele é feito para receber letras. Varchar é o que a gente vai mais usar, né? Que são variados caracteres, então a gente pode utilizar ele de várias formas, tá? Tendo tipo texto, isso aqui já são Unicode String, né? São outros tipos, né? Nchar, varchar. Isso aqui a gente não vai utilizar no momento. O que a gente vai utilizar é char, varchar, integer, date, né? Olha lá, outros lá. Char, cadeia de caractere com exatamente n caracteres. Varchar com a cadeia com até n caracteres. Então é o que a gente vai mais utilizar esses varchar. Bit, cadeia com exatamente de n bits, né? Varbit, int, né? Do tipo inteiro, né? Que é uma das que a gente vai utilizar, que mais vai utilizar também. Vamos ver aqui. Smallet, inteiro com sinal, numeric, né? A gente pode utilizar o numeric, tá? O número decimal com dígito mais e ponto decimal, que a gente pode usar casas depois da vírgula, né? Tá? Decimal, né? Semelhante ao numérico, mas a precisão pode ser maior que P, né? 38 caracteres decimais. Float, número de ponto flutuante. Time, né? Os que a gente mais usa também para definir hora. Date, para inserir data. Então, por exemplo, você vai criar lá um atributo. Data de início. Você tem que declarar ele como date. Se não declarar como date, pode acontecer aí de inserir um nome, uma palavra, né? Se você não declarar corretamente. Então, por isso que tem que fazer uma declaração do tipo de dados para cada atributo, o que ele pode receber. E assim acaba que eliminando boa parte aí dos erros que o usuário pode cometer, tá?
Banco de dados. Qual a diferença desses tipos de dados, né? Qual a diferença de varchar e char? Char e varchar são tipos de dados caractere. A diferença é que char é um tipo de dado de comprimento fixo e o varchar é de comprimento variável, né? Usamos char quando os tamanhos que desejamos armazenar na coluna de uma tabela são de tamanho consistente e semelhantes. Exemplo, número de telefone, CEP, CPF, CGC, etc. O tipo char possui um tamanho fixo. Assim, se você tentar armazenar um valor maior que o definido numa coluna tipo char, ele será truncado, ele será, como fala, impedido. Uma das coisas que a gente usa o char, por exemplo, quando a gente vai adicionar abreviação de estado, tá? Por exemplo, Paraná é PR. Então a gente define que é char, né, do tipo char, esse atributo, mais no máximo dois caracteres. Se você definir uma coluna da tabela campo como char 10 e armazenar um caractere apenas, ele vai armazenar mais 9 espaços em branco. Por causa dessa característica, o tipo de dado char é chamado de tipo de dado com tamanho fixo, né? Então lá, uma característica do char é, se você definir uma coluna lá, com char 10, né, um campo na tabela, e armazenar um caractere apenas, ele vai armazenar mais 9 espaços em branco. Isso quer dizer que dentro do banco de dados, ele vai contar como 10, na verdade. Se você definiu 10, independente da quantidade de caracteres, ele vai gravar aqueles lá como espaço em branco. Então, isso acaba pesando dentro do banco de dados, porque está armazenando dados. E o espaço em branco se torna um dado para ele. Então, como fala, vai aumentando o tamanho do banco de dados em bytes, bits e bytes. Então, você tem que pegar e definir a quantidade correta que você quer que insere dentro daquele campo. Ok? Use varchar quando os tamanhos a serem armazenados na coluna tamanho variam consideravelmente. Exemplo, endereço, nome, URL. Dessa forma, um valor menor vai ocupar menos espaço que um valor maior. O tipo de dado varchar armazena somente a quantidade de caracteres que foram inseridos na sua criação. Tá? Pessoal, é o seguinte. Somente, né, vai armazenar o tamanho que você dos dados que você inserir. Mas você para, por exemplo, varchar com 100 caracteres. Se você colocar só um primeiro nome e gravar, ele vai gravar somente o nome. Então, e ele não vai, o banco de dados vai interpretar que é somente aquilo que você inseriu. Tá? Ele dá o espaço em branco, ok? Tá? Assim, se você definir uma coluna como varchar 10 e armazenar um caractere, ele vai armazenar somente o caractere sem colocar espaço para completar o tamanho definido na criação. Quando usar char ou varchar? O tipo char deve ser usado quando sabemos que todos os dados armazenados em determinada coluna não são variáveis, como por exemplo a coluna que armazena a sigla estado ou CEP, que sempre terão o mesmo tamanho. Já o varchar deve ser utilizado quando não sabemos o que vamos armazenar. Um exemplo pode ser o nome do cliente, endereço, e-mail, que sempre variam de tamanho. Qual é a diferença entre nvarchar e nchar? Nchar e nvarchar são semelhantes a char e varchar, a diferença é que eles armazenam dados no formato Unicode e utilizam para isso a representação de 1 byte para cada caractere, usando assim uma representação de 16 bits. Tá? Isso aqui é só uma curiosidade, mas o que a gente vai usar mesmo é char, varchar, integer, date, numeric e assim por diante, né? Tá? Isso aqui não é interessante. Bom, pessoal, basicamente é isso aí, tá? A gente vai encerrar a videoaula de hoje, tá? Verifique aí que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Exercícios. Fiquem atentos, tá? Que a gente vai ter videoaulas cada vez mais interessantes, tá? Logicamente que é importante que vocês acompanhem, façam as atividades para não ficar desatualizado, tá? Porque daqui para frente
A gente vai se infiltrar cada vez mais dentro da área de banco de dados. Até a próxima e fiquem com Deus.